Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Assim, fracasso, tá? Se você gosta que passe pano, eu já vou logo lhe avisar, esse vídeo não é para você. Porque eu não vou passar pano aqui não, meu amigo. Eu não vou passar pano, meu amigo e minha amiga. Quem é que vai pagar essa conta? Foi um fracasso o Bahia contra o CRB na Fonte Nova, sim, foi um fracasso. Quem é que vai responder por isso aí? O Bahia foi desclassificado pelo CRB dentro da Fonte Nova. O Bahia é uma equipe de Série A, o CRB é uma equipe de série B. Se fosse o Bahia Associação sendo desclassificado pelo CRB, já era uma vergonha, já seria um fracasso, porque foi uma vergonha. Imagine hoje que o Bahia é um clube gerido pelo Grupo City, que tem um aporte financeiro e que existe um abismo financeiro e técnico entre as duas equipes. Então essa vergonha, ela triplica. Ela triplica. E eu não vou passar pano para isso. Não pode ser normalizado isso. Não pode ser normalizado e ficar tudo bem o Bahia ser desclassificado pelo CRB na Fonte Nova. Não pode de forma nenhuma. Ah, Tom, também tá tudo ruim, tá tudo horrível, não. Vamos falar sobre o jogo do CRB. Futebol é presente. E o presente é o jogo de hoje, o jogo do CRB. No caso, hoje, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 26, mas vocês vão assistir a partir do dia 27. Tá? Futebol é hoje. E o hoje do Bahia contra o CRB foi trágico. Foi um fracasso. O CRB veio para campo muito claramente com a proposta defensiva. Eles colocaram um jogador marcando individualmente Caio Alexandre. Colocaram outro jogador também em Cauli, que eu vi durante a partida. Só que aí, meu amigo, o time do Bahia, Rogério Ceni, que é o treinador muito bem pago para isso, os jogadores do Bahia, que também são muito bem pagos para isso, eles têm que achar soluções dentro de campo. E quando achar as soluções, tem que fazer o gol. Não foi um jogo com várias oportunidades. Foi menos do que normalmente o Bahia consegue produzir. Mas em jogos assim, quando você acha a oportunidade, você tem que matar o jogo. Cauli achou uma oportunidade claríssima, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui, que eu filmei, perdeu. Teve bola na trave também. Tem que achar soluções. Foi um fracasso e foi um fiasco o Bahia ter perdido a classificação dentro da Fonte Nova. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano aonde? Dentro da Fonte Nova. Perdeu no Barradão, não conseguiu vencer o Vitória aqui na Fonte Nova. Ah, mas o Bahia jogou com 10 jogadores a maior parte do tempo. Mas perdeu. Lá no Barradão, tomou uma virada histórica. Perdeu. CRB, 11 contra 11. Jogo difícil. O time do CRB não é uma das maiores potências do Brasil e o Bahia não conseguiu furar esse bloqueio. O Bahia tem que entender que vai pegar nessa temporada e a partir de agora, a partir desse momento que o Bahia quer se colocar, quer subir de patamar no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, a partir do momento que o Bahia se coloca como um time de alto investimento e de contratações pesadas, o Bahia tem que entender que vai ter várias oportunidades e situações como essa, de equipes que vão jogar lá atrás fechadinha, e o Bahia vai ter que conseguir achar espaço, vai ter que conseguir achar soluções dentro do jogo. E o treinador do CRB se fechou, conseguiu o que ele queria, ele foi feliz na sua estratégia de se defender. O CRB praticamente não atacou o Bahia, não chutou uma bola no gol. Eu vou colocar para vocês aqui os números da partida, mas ele foi feliz na estratégia dele e conseguiu levar para os pênaltis, que era a zona de conforto que ele queria. A zona de conforto do CRB era nos pênaltis, ele conseguiu. E o Bahia, e Rogério Ceni e os jogadores não conseguiu. Foi um fracasso. Isso não pode ser normalizado. As críticas eu vou fazer sim, não pela temporada, mas pelo jogo de hoje contra o CRB. Merecem ser criticados. Não conseguiram superar o CRB, que não é uma potência do futebol brasileiro. O CRB é uma equipe de Série B. Está disputando a Série B e não é uma das favoritas para subir. O Santos é um dos favoritos, é um time de Série A que está na Série B. O Sport também é um time de Série A que está na Série B, é um dos favoritos. O CRB não é um dos favoritos para subir. Pode subir, pode. É o futebol. Mas o Bahia foi desclassificado por esse time aí, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar.
para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, já chega aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve aqui, ó, do lado de cá. Se inscreve no canal também, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora, tá? Bom, nação, é isso. Vamos continuar aqui falando sobre o jogo, porque foi um fiasco, tá? Foi um fiasco e foi um fracasso. Não pode ser normalizado. Ah, Rogério Ceni tem que ser demitido? Não. Ah, Marcos Felipe, bora falar sobre Marcos Felipe. Não acertou um canto. E olha que eu defendo muito o Marcos Felipe aqui. Defendo e ainda acho que ele tem que ser o titular do time do Bahia. Mas no jogo de hoje contra o CRB, foi um fiasco também. Não acertou um canto. Enquanto o goleiro do CRB, você percebia que a qualquer momento o goleiro do CRB ia pegar um pênalti. Porque ele estava acertando os cantos, os jogadores do Bahia. Ele estava acertando o canto. A penalidade, a cobrança de Cauli mesmo, eu achei que ele ia pegar. Ele foi no canto, entre outras também, que eu vou colocar para vocês aqui algumas, tá? Então, assim, não pode ser normalizado. Os jogadores merecem, quando é para elogiar, eu elogio demais. Você sabe que eu elogio demais. Outra coisa também que eu me lembrei aqui agora. Eu venho falando aqui durante o pré-jogo do CRB, eu venho falando direto. Olha, o jogo é difícil, o jogo é duro. Bora parar com esse oba-oba. Eu não gosto de oba-oba. Detesto esse negócio desse oba-oba de que vou dar 4, vou dar 5, vou dar 7. Eu não gosto. Sempre dá merda. Ah, o Bahia era favorito? Era, como eu falei aqui. O Bahia era obrigação do Bahia passar, sim. Mas esse oba-oba de vou dar 4, vou dar 5, vou dar 7, como eu vi, inclusive, radialistas falando isso, que o Bahia não ia dar menos de 3. Olha aí, ó. E agora? Eu não me incluo nisso, porque eu não falei esse momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu falei assim, olha, o jogo é difícil. O Bahia é favorito, mas pezinho no chão, humildade, sem arrogância. E agora, vamos falar o quê? Ah, que o Bahia tem que dar 3, o Bahia não vai dar menos de 3. E agora? Futebol jogado. Contra o Vitória aconteceu a mesma coisa. Muito oba-oba, muita arrogância, pau. Contra o CRB a mesma coisa. Muito oba-oba, muita arrogância, pau. Jogo é jogado. Jogo é jogado, tá? Foi um fracasso. As duas competições que o Bahia disputou no primeiro semestre. Campeonato Baiano, perdeu. Copa do Nordeste, perdeu. Ou seja, o primeiro semestre do Bahia foi um fracasso. Eram os únicos títulos plausíveis no primeiro semestre e o Bahia perdeu os dois, sendo favorito nos dois. Diga-se de passagem, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui rapidamente o número da partida e o lance também de Cauli, né? Eu filmei o lance. Tá aqui, ó, o número da partida. Vocês vão observar aqui, ó, pelo mapa de calor, o Bahia teve muito mais intenso, muito mais próximo do gol. Foram 77 ataques perigosos, normal, era obrigação do Bahia jogando em casa, tem mais qualidade técnica para isso. 7 finalizações, uma no gol. O CRB não acertou nenhuma finalização no gol. E aqui, velho, o lance. E aqui o lance, um dos lances capitais da partida. Infelizmente. Olha aqui novamente. Belo passe de Everton Ribeiro. Passe lindo de Everton Ribeiro. Infelizmente, Cauli não conseguiu acertar o gol. Perdeu um gol feito, é verdade. Tá aí para vocês. E agora eu vou colocar aqui para vocês os últimos pênaltis, tá? Que eu também filmei. Quem quiser assistir esse lance todo, gente, dos pênaltis do Bahia, tá aqui, ó. Tá aqui no canal mesmo. Você vai lá, ó. Bahia 0, CRB 0, desclassificado. Veja os pênaltis que vocês vão ver. E eu quero colocar aqui os últimos pênaltis, tá? Você vai pegar essa, mano. Você vai pegar. Você vai pegar essa. Inclusive, o primeiro pênalti, velho, tava muito claro para mim que ele ia bater no canto esquerdo. O primeiro pênalti, não esse aí, o primeiro. Ele foi bater. O Marcos Felipe não acertou um canto, enquanto o goleiro do CRB acertou vários. Vários cantos ele acertou. Então, assim, os jogadores do CRB foram para a cobrança de pênalti com muita confiança. O goleiro foi com muita confiança. Os jogadores do Bahia, eu não estava sendo tanta confiança assim. Tá? Eu estava com um pressentimento ruim nos pênaltis. Tava, não vou mentir para vocês. Mas, assim, a gente fica com aquele pressentimento, mas a gente torce. Esse torcedor aí estava passando mal, né? Passando mal durante a cobrança de pênalti. E agora o jogador, mais uma cobrança de pênalti aí, ó, que Marcos Felipe, infelizmente, não estava na noite inspirada, não estava, caindo errado, em todas as cobranças caindo errado, né? Não estava esperando, não estava tendo um time perfeito. E aqui, Caio Alexandre, que infelizmente perdeu a cobrança de pênalti e o Bahia foi eliminado, tá? E agora deixa você botar pra vocês ouvirem aqui o que eu falei, que foi o meu sentimento lá de momento. Que acontecer isso. Tava escrito que ia acontecer isso. Eu tava sentindo que ia acontecer. Tava sentindo. O jogador do CRB cobrando com a confiança da Zorra. O Alexandre perdeu o pênalti, o Bahia tá fora da Copa do Nordeste.
Acabou. Acabou. Tá aí, cobrança de pênalti para vocês. E eu repito, velho. Me desculpa, quem não gostar, não me desculpe, mas assim, foi um fracasso. Ser desclassificado pelo CRB dentro da Fonte Nova é um fracasso. Time de Série B não é uma das maiores potências do futebol brasileiro. O CRB não é nem favorito para subir. Não é um dos favoritos. Não está ali no bolo. Está no bolo dos times que podem subir. Mas não é o favorito para subir. Não, o CRB não entra na segunda divisão como o CRB é favorito para subir. Não é. E o Bahia foi desclassificado por esse time. A disparidade financeira e técnica é absurda, é muito grande. É muito grande. O Bahia tinha obrigação de passar. O Bahia tinha obrigação de chegar na final do campeonato da Copa do Nordeste. Independente de quem fosse adversário, o Bahia tem obrigação. O Bahia aqui no Nordeste, ele é favorito para brigar por todos os títulos que ele disputar aqui no Nordeste. Não pode ser normalizado o Bahia ser desclassificado dentro da Fonte Nova. Perdeu o Baiano na Fonte Nova, foi desclassificado dentro da Fonte Nova pelo CRB. Não pode ser normalizado isso. Tá? Me desculpe quem não gostar, mas essa é a realidade. O torcedor do Bahia não pode se acostumar com pouco. E principalmente quando está aqui no Nordeste. Principalmente aqui no Nordeste. Tá bom? Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.